Saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quero cumprimentar também nossos ouvintes que nos têm acompanhado neste canal. Estamos aqui em mais uma manhã, desfrutando de uma vida diária com Deus. Eu quero hoje trazer uma meditação da palavra do Senhor, que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 4. Vou ler do versículo 6 e versículo 7, que assim diz a palavra do Senhor. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Amém, meus queridos irmãos, meus queridos ouvintes. Palavra do Senhor aqui, onde o apóstolo Paulo escreve essa carta para o pastor Timóteo, um jovem pastor que aprendeu com Paulo, rapaz que desde jovem, desde pequeno foi instruído na fé em Cristo. E Paulo escreve essa carta, essa segunda carta para Timóteo, primeiro para trazer orientações a Timóteo sobre os tempos em que estavam vivendo, sobre os tempos que viriam, tempos tribulosos, tempos de falsos profetas, falsos pregadores, tempos em que o evangelho seria deturpado, tempos em que seria pregado um evangelho mais light, como é pregado no dia de hoje, o evangelho que não confronta o pecado, o evangelho que não causa uma mudança de vida na pessoa, o evangelho que amacia o ego. E Paulo estava preso em Roma, aguardando a sua condenação. E Paulo aqui, ele sabia que ele iria morrer. Porém, meus queridos irmãos e ouvintes, o apóstolo Paulo, ele entende que a sua morte não era uma derrota na sua vida cristã. Paulo entende que a sua morte não era o final da sua carreira ou o fracasso de todo o seu ministério. Paulo entende que a sua condenação, o seu martírio, era um sacrifício para Deus. Por isso que ele vai dizer que ele já estava sendo oferecido como sacrifício, como uma aspersão de sacrifício, ou seja, seu sangue seria derramado. Sabemos que Paulo foi morto por decapitação. E Paulo aqui, ele entende e está tranquilo diante disso, porque no versículo seguinte o apóstolo Paulo vai fazer um pente fino de toda a sua vida, sua carreira, o seu ministério que Jesus confiou a ele. Ele vai dizer: combati o bom combate. Mas que combate que é esse? Combate que todos nós cristãos temos diariamente contra Satanás. Combater não só Satanás, mas os falsos evangelhos. Combatermos o mundanismo que busca entrar nas igrejas, as heresias. Combater ali o pecado. Evangelizar. O apóstolo Paulo foi um dos maiores plantadores de igrejas no seu tempo. O apóstolo Paulo foi um dos responsáveis por escrever grande parte do Novo Testamento, as epístolas. Foi o plantador das doutrinas da igreja. O apóstolo Paulo viveu uma carreira de desafios, de sofrimentos, de tribulações, de prisões,
de açoites, um homem que tinha uma saúde debilitada, porque o apóstolo Paulo vai dizer que lhe foi imposto nele um espinho na carne. Paulo vivia com uma aflição, mas Paulo jamais deixou de combater o bom combate, de lutar com as armas espirituais, completar a carreira. O apóstolo Paulo foi até o fim, guardando a sua fé, não negando a sua fé, independente das dificuldades, independente das situações ao qual ele se encontrava. O apóstolo Paulo foi fiel até a morte. Esses versículos, meus queridos irmãos, é um exemplo claro da vida de um cristão. A morte não é simplesmente o final de uma vida. A morte é a passagem para a eternidade. Porém, hoje você tem, meu amigo, que não conhece ainda o Senhor Jesus, ou já até ouviu falar do nome de Jesus, mas não abriu seu coração para o Evangelho, não entregou sua vida para Jesus. Existe uma realidade após a morte que espera todo ser humano. Sabemos que Jesus Cristo está muito próximo de voltar. Suponhamos que talvez o Senhor não volte daqui a 100 anos, mas com certeza daqui a 100 anos você não mais estará aqui. A pergunta que eu quero deixar é: aonde você quer passar a eternidade da sua vida? Porque o inferno é uma realidade, e uma realidade eterna. A justiça de Deus exige que exista o inferno. Porque, meus queridos irmãos, as pessoas, o mundo, até creem, alguns, que Jesus exista, que Deus exista, mas não passa disso. Veem Deus apenas como uma figura bondosa, como um Deus que é fiel, e Ele é. Mas se esquecem do outro lado da moeda, que Deus é santo. Seu maior atributo é a sua santidade. O apóstolo Paulo nos ensina que é possível, assim como Jesus venceu em meio às tribulações, em meio às tentações, venceu a morte. O apóstolo Paulo foi fiel até o fim. Seguiu a sua carreira que lhe foi proposta, combateu o bom combate e, sobretudo, guardou a fé. O mais importante, meus irmãos e amigos, na nossa vida cristã, não é simplesmente o começo ou o meio da nossa trajetória. O mais importante é o final. Muitos começam com entusiasmo a carreira cristã, mas ao longo do caminho se deixam levar para o embaraço da vida, se deixam desanimar pelo cansaço, pelas situações que o mundo lhe propõe, e acabam abandonando a fé, deixando a carreira. Outros ali, meio cansaço, meio dificuldades, às vezes até fraco na fé, mas vai até o final, convicto de sua fé, convicto da salvação em Cristo, fiel às suas promessas. Nós possamos seguir este exemplo, nós possamos ser fiéis até o fim. Que Deus abençoe a todos. Amém.